Não se mova, ele não pode nos ver se não nos movermos, diz a famosa frase do filme Jurassic Park de 1993. Dita pelo personagem Dr. Alan Grant, ao ser confrontado com um ataque iminente de um Tyrannosaurus Rex. Essa afirmação foi baseada na ideia de que o movimento é o que atrai a maioria dos predadores para possíveis presas na natureza. Na famosa obra de ficção, a tática parece funcionar, mesmo que apenas por um tempo. Mas como isso teria acontecido na vida real? Bem, considerando o fato de que o Tyrannosaurus Rex era um dos predadores mais sensíveis, poderosos e potencialmente inteligentes do Mesozoico, ficar parado provavelmente não teria ajudado muito a te manter seguro. Aqui, no vídeo de hoje, vamos ver como alguém poderia escapar com sucesso do rei dos lagartos tiranos diante de um ataque hipotético. Se os dinossauros vivessem ao mesmo tempo que os humanos, o que, se é que existe algo, poderíamos fazer para correr mais rápido ou despistar um animal desses? Haveria alguma esperança de sobrevivência, para começar? Sente-se e relaxe enquanto examinamos a realidade de um ataque de Tyrannosaurus Rex. E o que fazer se você, por qualquer motivo, se deparar com a realidade de um? Antes de entrarmos nos detalhes de como sobreviver a um encontro hipotético com um grande terópode, vamos dar uma olhada no que estamos enfrentando. Acredita-se que um grande Tiranossauro Rex, quando totalmente crescido, atingia um comprimento entre 12 e 13 metros do focinho à cauda, com uma altura de aproximadamente 3,5 metros. Isso faz dele um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, o que explica facilmente a popularidade desse animal tanto nos registros fósseis quanto na cultura pop. Até hoje, o nome tiranossauro é instantaneamente reconhecido por praticamente todo mundo que conhece dinossauros. Sinônimo de um animal visto como um monstro agressivo, capaz de caçar e comer tudo o que encontra pelo caminho. Mas até que ponto isso é verdade? É importante lembrar, antes de tudo, que o Tiranossauro Rex não era um monstro de cinema, mas sim um animal. Uma criatura viva, que respirava e que simplesmente era um predador muito bem adaptado. Sua vida era muito mais complexa do que apenas caçar e matar, e o animal provavelmente passava boa parte do tempo descansando, dormindo, socializando, explorando e cuidando de seus filhotes. A caça era apenas um aspecto de uma vida complicada, repleta de sentidos, emoções, pensamentos e muito mais. Não há muita dúvida de que, se um ser humano encontrasse um Tiranossauro Rex faminto nesse cenário, ou um que estivesse acompanhado de filhotes, o animal atacaria. No entanto, se nessa situação, um humano mantivesse distância e capturasse o dinossauro, em um momento em que ele não estivesse procurando comida ativamente ou protegendo filhotes, há uma boa chance de que um encontro perigoso pudesse ser completamente evitado. O mesmo pode ser dito para muitos predadores modernos. Os ursos, por exemplo, são geralmente um dos predadores mais temidos no mundo moderno, mas a maioria deles só ataca quando se sente ameaçada. Cerca de 40 ataques de ursos ocorrem em média em todo o mundo a cada ano, e poucos são fatais. Nada mal para um animal que, gradualmente, ano após ano, está entrando em contato cada vez mais próximo com os humanos. No entanto, digamos que você se encontrasse sendo atacado por um Tyrannosaurus, o que você enfrentaria? Bem, primeiramente, se o dinossauro tivesse a intenção de caçar você ativamente, talvez você nem o visse chegando. Apesar do tamanho colossal do Tyrannosaurus Rex, acredita-se que ele era um predador de emboscada, ficando à espreita entre a vegetação até conseguir se aproximar o suficiente de uma presa. Ele então sairia de seu esconderijo em um curto disparo de velocidade antes de aplicar uma mordida extremamente poderosa ao redor do pescoço da presa para derrubá-la. Assim como um grande felino ou crocodilo, o dinossauro dependia do elemento surpresa, não sendo visto até que fosse tarde demais para a presa conseguir escapar com segurança. Antes de usar sua força de mordida imensa para finalizar o ataque, um Tiranossauro Rex adulto era capaz de aplicar uma mordida com uma força de aproximadamente 35.000 newtons.
Isso é mais de 100 vezes mais poderoso do que a mordida de um ser humano, e quase o dobro da força de um tubarão branco, o animal com a mordida mais forte atualmente. As mandíbulas do tiranossauro eram suas principais armas e estavam cheias de dentes semelhantes a facas, alguns dos quais chegavam a crescer até 20 centímetros de comprimento. Apenas um desses dentes já seria mais do que suficiente para eliminar facilmente um ser humano. Então, imagine o que uma boca cheia deles poderia fazer. O tiranossauro não era apenas um super predador perfeitamente adaptado por fora. Ele era tão poderoso por dentro quanto por fora. Um estudo de 2019 descobriu que o olfato do Tiranossauro Rex era praticamente incomparável em toda a história dos dinossauros. Acredita-se que o dinossauro era capaz de sentir o cheiro de comida a quilômetros de distância, com uma cavidade olfativa proporcional à de um urubu dos dias atuais. Além disso, seus olhos eram grandes, espaçados e voltados para a frente, permitindo que o dinossauro tivesse visão binocular, o que o ajudava a enxergar a longas distâncias. Some isso ao fato de que o osso da cóclea do dinossauro, dentro do ouvido, era extremamente longo, permitindo que o animal ouvisse sons de baixa frequência excepcionalmente bem. E você tem um animal que foi feito para ataques calculados e planejados. Então, se o pior acontecesse e você se encontrasse cara a cara com um Tyrannosaurus Rex faminto e irritado, o que seria melhor fazer? Talvez seja tarde, mas você deveria ter mantido distância, preferencialmente a favor do vento. Do predador, um tiranossauro particularmente faminto provavelmente conseguiria te encontrar de qualquer jeito. Mas garantir que seu cheiro não esteja indo na direção do animal ou entrar em alguma água próxima para esconder seu cheiro seria um bom primeiro passo. Submergir-se seria aconselhável, desde que o dinossauro ainda esteja longe o suficiente, embora esses dinossauros fossem capazes. Nadadores se escondendo debaixo d'água pelo maior tempo possível, ao menos dificultaria a visualização. No entanto, tudo isso só se aplica se você tiver visto o dinossauro antes. Ele te vê para evitar que o predador te veja ou para minimizar o risco de um ataque acontecer. Nosso conselho seria ficar em áreas abertas. Desde que você esteja no habitat natural do tiranossauro, esse dinossauro dependia de técnicas de emboscada. Então, uma das melhores coisas que você poderia fazer seria ficar nas planícies e colinas, evitando a vegetação densa que poderia esconder um grande carnívoro Tiranossauro Rex. Não era dos corredores mais rápidos. Então, se você conseguisse avistar um atacando com uma boa vantagem, havia uma grande chance de escapar do encontro inteiro. Estudos recentes indicam que o tiranossauro tinha uma velocidade de cerca de 19 km por hora e não conseguia correr, apenas andar em um ritmo relativamente rápido. Se uma perseguição acontecesse, você poderia usar sua capacidade de manobra contra a falta dela do dinossauro, desde que houvesse distância suficiente entre você e o tiranossauro. Acredita-se que o dinossauro levaria 4 segundos apenas para se virar, considerando seu tamanho e velocidade. Portanto, correr em zigue-zague ou circular o dinossauro a uma distância segura poderia ter lhe dado a melhor chance de evitar um conjunto colossal de mandíbulas. Ele dependeria totalmente de suas mandíbulas, já que seus braços pequenos seriam praticamente inúteis em uma caçada contra um animal tão pequeno quanto um ser humano. Então, desde que você fique fora do alcance deles, talvez você fique bem. Ao circular o dinossauro repetidamente, há uma chance de que as pernas do animal fiquem cansadas e cedam sob seu imenso peso, fazendo com que o dinossauro caia no chão. Isso lhe daria algum tempo, enquanto o terópode tenta recuperar o equilíbrio, o que pode ter lhe dado tempo suficiente para uma fuga de sorte. O dinossauro provavelmente não teria se dado ao trabalho de perder tempo com uma presa que poderia facilmente enganá-lo. Parte do resultado dependeria de onde, exatamente, e sob quais circunstâncias esse encontro aconteceria. Quais ferramentas, por exemplo, estariam à sua disposição? Se você milagrosamente se encontrasse no final do Cretáceo sem tecnologia moderna, então seria aconselhável se armar com um grande e afiado pedaço de pau. Isso serviria apenas como último recurso e faria relativamente nada contra um animal tão perigoso
quanto o tiranossauro, mas pode te ajudar a afastar alguns dos menores carnívoros do Mesozoico. Se isso não funcionar, jogar pedras ou usar a habilidade humana de fazer fogo pode te dar um pouco mais de tempo. Talvez, no entanto, se o encontro acontecesse em um mundo onde os dinossauros fossem trazidos de volta à vida. Nos dias de hoje, você talvez estivesse um pouco mais seguro. Usar armamento moderno, dirigir veículos e entrar em prédios modernos pode te dar uma certa vantagem sobre o predador atacante. Embora de forma alguma possamos aprovar o uso de armas modernas contra animais, estamos presumindo que isso seria realmente uma situação de cada um por si, um mundo onde terópodes gigantes aparecem para atacar pessoas. Tenha em mente que este guia de sobrevivência se aplica apenas ao Tyrannosaurus Rex. Nem sequer seria um guia geral para sobreviver a ataques de diferentes tiranossauros, devido aos seus habitats, estilos de caça, tamanhos e muito mais, que são muito diferentes. Para carnívoros menores e mais esguios, como os dromeossauros e truodontídeos, poderia ter sido relativamente fácil, dependendo da espécie, lutar para sair de uma situação potencialmente perigosa, mas isso simplesmente não seria viável. Com um animal tão grande e poderoso quanto o rei lagarto tirano, alguns desses predadores menores poderiam ter sido vulneráveis a uma simples exibição de ameaça. Levantar os braços e gritar para parecer mais intimidador do que realmente é, por exemplo, um ataque de um espinossaurídeo, por outro lado, poderia ter sido evitado mantendo distância de grandes fontes de água doce ou fugindo para o interior para escapar de ameaças iminentes. Quando o animal é menos adaptado, conhecer as peculiaridades e hábitos de cada gênero seria uma grande vantagem. Mas isso é algo para o qual realmente não podemos nos planejar nos dias de hoje. Sem pesquisas extensas e confiáveis, alguns herbívoros poderiam ter se mostrado muito mais perigosos do que muitos dos carnívoros. Alguns dos animais mais perigosos que existem hoje em dia são herbívoros. Hipopótamos, rinocerontes, elefantes, touros, alces e bisões são todos capazes de ataques muito graves contra seres humanos. Então, só podemos imaginar o que seus equivalentes ecológicos dinossauриanos seriam capazes de causar quando encurralados ou ameaçados. Fugir de uma manada de galamimos, por exemplo, um dinossauro parecido com uma avestruz, que é especificamente feito para velocidade, provavelmente seria uma péssima ideia. Assim como tentar enfrentar o golpe do porrete caudal de um anquilossauro. Espero que agora você esteja um pouco mais preparado caso aconteça um cenário de Jurassic Park nos dias de hoje. Ou se por acaso você algum dia se encontrar nas profundezas das florestas e planícies alagadas do Lago Montana do Cretáceo. Ataques de dinossauros, assim como acontece com animais modernos, seriam muito mais complexos na vida real do que Hollywood nos faz acreditar. E se as circunstâncias fossem favoráveis, você realmente teria uma boa chance de sair vivo. Se você se encontrar encurralado, emboscado ou usar as estratégias erradas para escapar, no entanto, a história pode ser bem diferente.